Pronto? Agora sim. Livro de Atos, capítulo de número 1, do verso 6 ao verso de número 14. Atos, capítulo 1, do 1 ao 14. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, que os teus atos de amor possam adentrar aos nossos corações através da sua palavra. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já falei antes, é um prazer estar aqui renovado pós-férias. 15 dias foram muito bem aproveitadas. Um tempo de descanso, de refrigério, onde Deus falou tanto comigo quanto com a minha esposa. Nessa noite, revigorado pelo Santo Espírito de Deus, estaremos adentrando a um assunto relacionado ao envio. Não sei se os irmãos sabem da liturgia, liturgia reformada, o último ato do culto é o envio. Por quê? Porque quando nós recebemos esse envio, nós saímos da porta para fora da igreja para anunciar o Evangelho de Cristo, praticar a palavra que foi falada aqui no sermão de domingo. Portanto, o tema que nós iremos abordar nesses domingos será Ide. Ide para uma missão de vida. Focaremos então no início da atividade da igreja cristã após a ascensão de Cristo. Você vai me perguntar, pastor, o Ide está em Mateus. É certo, o Ide está em Mateus. Mas esse mesmo contexto da ascensão de Jesus foi presenciado tanto por Mateus quanto por Lucas. Lucas então registra esse momento do Ide, do envio, onde Jesus fala que eles receberiam o Espírito Santo de Deus e fariam novos discípulos. Então esse tema está diretamente relacionado às práticas do discipulado. Um compromisso que nós como igreja assumimos, pois isso é proposital. É um propósito de toda a igreja formar novos discípulos.
é recomendação do próprio Jesus. E a busca de toda a igreja é ser uma igreja relevante, uma igreja direcionada pelo Santo Espírito de Deus, uma igreja que se assemelha à igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja que não procura, não busca o discipulado, está fadada a viver por ela mesma, sem ter um compromisso real com Cristo, pois Ele mesmo quem nos ordenou a fazer novos discípulos. E nesse momento onde nós estaremos abordando os primeiros atos da igreja cristã, pós a ascensão de Cristo, Jesus, ele vai para os céus. Não vai embora, tá? Ele vai para os céus, mas ele continua conosco, através do seu Santo Espírito. Mas Jesus sobe, mas antes dele subir, ele deixa uma missão para todos nós. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e os confins da terra. A importância, então, do envio, do ide, conota uma igreja em constante movimento. Assim como é a nossa vida, na verdade. Já reparou que a maior parte dos nossos pecados acontecem quando estamos parados? Não estamos em sintonia nem com as pessoas, nem com Deus. Quando estamos parados, e as coisas acontecem, e os pecados acontecem, por falta de atenção, por estarmos distraídos. Agora, quando estamos em constante movimento, quando estamos em busca do propósito real de ser igreja de Cristo, dificilmente pecamos, é verdade. Nós pecamos todos os dias, não tem como. Estamos fadados ao pecado todos os dias, mas a misericórdia do Senhor dura a cada manhã, se renova a cada manhã. Mas assim é a nossa vida, em constante movimento, em constante mudança, transformação. Uma hora você nasce, vive, se casa, tem filhos e morre. Porém, o envio, o meio termo, o meio da nossa vida é de suma importância quando estamos atrelados ao ide. Quando estamos alicerçados não nos meus próprios interesses, mas no interesse da própria igreja, em comunidade, onde todas as vozes são ouvidas pelo Mestre. Quando estamos parados, quando estamos num momento de inércia, pensamos nos nossos próprios interesses. Muitas vezes estamos imóveis, alimentando nosso próprio ego. E muitas vezes o pecado acontece por quê? Porque queremos alimentar o nosso próprio eu. Queremos somente ter a bênção na minha vida. E se sobrar uma pouca coisa da minha bênção, eu partilho com o meu irmão, mas a bênção total tem que ficar comigo. Esse costume é um costume de uma vida que não está relacionada ao ide, e sim que está relacionada aos próprios interesses. E de fato, os discípulos de Cristo pensavam da mesma forma. Como, pastor? Eles pensavam nos próprios interesses? Repare o fato de que os próprios discípulos de Jesus, mesmo reconhecendo Jesus como Cristo, queriam que a bênção do Senhor, que os últimos acontecimentos fossem acontecer, os últimos acontecimentos fossem localizados em Israel. Jesus não havia subido aos céus ainda, mas nos pensamentos dos discípulos, a perspectiva da salvação estava ainda sobre Israel. A primeira, então, cidade que Jesus leva o seu evangelho é Jerusalém. A primeira cidade que Jesus
manda os seus discípulos é o palco da crucificação e também da ressurreição. Mas no pensamento dos discípulos, o Filho de Deus viria numa perspectiva escatológica. O que é escatologia? Nós gostamos tanto de falar de escatologia. Escatologia é os últimos tempos, os últimos acontecimentos da história. E os discípulos acreditavam que Israel seria salvo pelo Messias, pelo ungido, acabaria com o Império Romano. Israel se tornaria a nova potência, o novo império. Foi isso que os discípulos acharam de Jesus quando ele ressuscitou e ia ser levado aos céus. E nós podemos confirmar essa ideia dos discípulos quando eles falam no versículo 6. Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Uma profecia que não adentraria aos demais povos. Uma profecia que estaria destinada somente a Israel. Porém, a profecia do Filho de Deus não estaria somente destinada a Jerusalém, não estaria destinado somente a Israel. O Evangelho, sim, passou a ser anunciado em Jerusalém, primeiramente. A pregação de Cristo, a mensagem de salvação, começou ali entre os discípulos em Jerusalém, na nova igreja de Cristo. Mas não seria localizado somente naquela cidade. Estaria também sendo ampliados para Jerusalém, para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu peço desculpa para os irmãos que eu ia trazer uma mapinha de Jerusalém aqui, tá? De Israel aqui, para saber onde que é Jerusalém, onde é que é a Judéia, onde é que é Samaria. Mas pensa o seguinte, Jerusalém está no meio. A Judéia, toda a região ali embaixo, no sul de Jerusalém. E Samaria ao norte. E os confins da terra? Tudo errado. O anúncio do Evangelho não está destinado somente a Jerusalém. O anúncio do Evangelho, a profecia do Messias, não está fadado somente a um povo. Está fadado até os confins da terra. Trazendo um pouco para os nossos dias, para o nosso hoje, para o nosso cotidiano, um dos grandes defeitos da igreja cristã, evangélica, é entender que muitas vezes nós esquecemos da ordem do id. Esquecemos de discipular, esquecemos de batizar, esquecemos de anunciar o Evangelho de Cristo. E em troca disso, o que nós fazemos? Nós esperamos a volta de Jesus somente. Ficamos sentados, parados, olhando para o teto, olhando para o céu. Senhor, volta logo. E a vida continua. E a vida passa. E paramos sentados, olhando para o céu, esperando a volta de Cristo, sem fazer nada. Um dos graves erros nossos é esse, meus irmãos. Esperamos sentados, sem fazer nada. A escatologia é muito importante para a igreja. Por quê? Porque ela traz esperança na volta do Messias, na sua segunda vinda. Ela é importante, mas ela precisa estar atrelado ao id. Precisa estar atrelado ao envio. Precisa ser alinhada entre o esperar e o fazer. Pois ficar esperando sentado à volta de Cristo não condiz com o ensinamento de Jesus. E ele mesmo falou aos seus discípulos. Ele diz no versículo 7: não compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quer saber quando Cristo vai voltar? Só o Pai sabe. Na sua exclusiva autoridade. Mas Jesus não deixou os discípulos somente esperando pela profecia de Israel ser cumprida.
Jesus mostrou aos discípulos a tarefa a ser realizada. Ele continua: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. Esperamos a volta de Cristo, amém? Amém, aleluia. Enquanto esperamos, a nossa busca, então, está em ser testemunha. O que é ser testemunha? Quando uma pessoa bate o carro da frente e você fica olhando, o que acontece? Você vira uma testemunha. Tem gente que foge, né? Eu não quero ser testemunha disso não, vou embora. Não quer ficar para esclarecer os fatos ali da batida. Mas a testemunha é aquela pessoa que presencia e experimenta os atos do acontecimento. Aqueles discípulos experimentaram e testemunharam, ou seja, foram pessoas que viram os acontecimentos de Jesus Cristo e se tornaram testemunha dos seus feitos. E Jesus fala: vocês são minhas testemunhas. Vocês vão me representar como pequeno Cristo. E isso não é somente na época de Jesus. Somos testemunhas dos feitos que Deus fez em nossa vida, amém? Amém. Somos testemunhas do Cristo, por quê? Porque nós experimentamos, reconhecemos, somos vítimas oculares, né? A irmã Marlise trouxe aqui, né? Ano passado, todos nós estávamos aflitos. Em resposta de oração, testemunhamos o milagre. Amém? Não somente isso, né? A Vitorinha, né, Ju? Que era, na visão dos médicos, era impossível. Né? A Cecília trouxe também o rapazinho da pizzaria aqui, né? Somos testemunhas dos acontecimentos de Cristo em nossa volta. Jesus fala: vocês são minhas testemunhas. Vocês experimentaram do meu amor, da minha graça, da minha misericórdia. Então precisamos termos as mesmas atitudes do Mestre. Se somos testemunhas, sabemos o que o Mestre faz, não é verdade? Sabemos das suas práticas, sabemos o que ele fez em vida. Se somos testemunhas, então, eu preciso e necessito fazer as mesmas práticas que o Mestre, realizar as suas obras. Mas, pastor, nós vamos expulsar demônios? Vamos expulsar demônios. Vamos curar as pessoas? Vamos curar as pessoas. Vamos falar da palavra do Senhor, da salvação? Vamos falar da salvação. E, principalmente, vamos dizer com a nossa vida as maravilhas do que Cristo fez em nós. Porque as pessoas serão testemunhas nossas. Elas verão os nossos atos. Se os meus atos não condizem com os atos de Cristo, algo está errado. Mas Cristo nos chama para sermos testemunhas. Pessoas que experimentaram do seu amor, da sua misericórdia. Cristo nos chama para ser uma igreja viva. Uma igreja que exerce a caridade, exerce a compaixão, exerce a misericórdia, exerce o perdão e tantos outros valores encontrados no Evangelho de Cristo. Cristo nos chama para ser uma igreja que anuncia a salvação, a libertação de todos aqueles que carecem de Deus. E sabe por que Cristo nos chama? Porque Ele nos salvou, porque Ele nos libertou, porque Ele fez todos esses atos. Tamanha é a importância, então, do ID. É pelo fato de que quando os discípulos ficaram admirados, vendo Jesus subir aos céus, seus anjos deram um chacoalhão nesses discípulos, né? Os anjos deram um chacoalhão neles. Olha o versículo 11 que diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo
como vistes subir. Percebe-se então que estamos no meio do percurso, como igreja. Percebe-se então que, ao invés de estarmos olhando para o céu, os anjos deram um empurrão aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, falando: por que vocês estão olhando para cima? Ele vai voltar. Mas enquanto ele não voltou ainda, faz o que o Senhor pediu a vocês. Qual é o chacoalhão que nós precisamos ter para ele seguir em frente? Porque muitos de nós, infelizmente, ficam olhando para cima ainda, esperando a volta. Mas o próprio Senhor Jesus nos permitiu para que nós possamos estar em constante movimento, enquanto ele não chega. Uma música de um compositor cristão chamado Daniel Souza. Os irmãos conhecem Daniel Souza? Não? Sim? Mas tem uma música que ele fez que todo mundo canta. Recebi um novo coração do Pai. Você conhece essa música, né? Corpo e Família. É o Daniel de Souza que escreveu essa música. E há uma outra música do Daniel de Souza que diz: eu estou preparado, com os olhos no alvo, com meus pés sobre a rocha e as mãos no arado. Já estou preparado pela volta de Cristo. Certamente Ele vem, diz que cedo Ele vem. Vou cobrar cachê, viu, irmão? Estou fazendo a capela aqui, tá? Mas essa é a letra dele. Ele está preparado para quê? Com os olhos no alvo, com os pés sobre a rocha e com as mãos no arado. Já estou preparado pela volta de Cristo. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. A volta, irmãos e irmãs, já é certa. Mas enquanto Cristo não volta, temos trabalhos a fazer. Entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda, a igreja está em constante movimento. Não estamos parados. Isso não nos compete, ficar olhando para cima, saber quando é que Jesus vai voltar. Compete o quê? Compete a nós pegarmos a mão no arado. Pois, enquanto a vida, há movimento. De manhã nós presenciamos aqui, pessoas que presenciaram que estavam mortas, depois de algum tempo voltaram à vida, mas na verdade é uma doença que o Cláudio sabe melhor do que eu falar, Fala para o Cláudio depois. Mas não estamos deitados, atônitos. Não, a igreja de Cristo está em constante movimento. A igreja de Cristo continua sendo triunfante. Pois quem se estagnar não desfrutará daquilo que Deus já determinou na sua trajetória. O segredo não está, então, em estarmos estagnados. E o segredo também não está em ver o fim da estrada. Mas o segredo está na mensagem do Evangelho, enquanto nós caminhamos. Enquanto seguimos adiante, esperar então se torna caminhar. Esperar em Deus é sempre caminhar. Muitos querem adentrar aos meios mais curtos para se obter felicidade, para se obter dinheiro, para se obter uma ascensão profissional, um casamento perfeito, uma família perfeita. Tantos e outros meios que trazem satisfação pessoal. Mas uma coisa nós podemos afirmar, igreja. Uma vida em movimento, uma vida pautada no Evangelho de Cristo, tendo como alvo Cristo,
e não a ascensão profissional, e não o dinheiro, mas sim uma vida em movimento pautada no Evangelho de Cristo, sabe o que vai nos garantir? Paz em meio às tempestades. Sabe também o que vai nos permitir, se nós trilharmos esse caminho no Evangelho de Cristo? Alegria em meio à amargura. Sustento necessário da provisão divina. Não é orar para ter uma Ferrari, mas é orar para que o Senhor sustente a minha vida. Restauração nos nossos relacionamentos através da nova vida em Cristo Jesus. E principalmente, quando nós caminhamos em busca do Evangelho, nós caminhamos tendo o combustível do Evangelho de Cristo, trará dentro dos nossos corações uma eterna gratidão por sermos aceitos por Deus, não pelos nossos próprios méritos, mas pela graça em Cristo Jesus. Todas essas coisas acontecem em nosso meio, não acontece? Nós não temos paz em meio às tempestades? Temos. Nós não temos alegria em meio à amargura? Temos também. O Evangelho de Deus proporciona isso para nós. Mas saiba que o destino final não é esse. O destino final é o Pai. É a sua glória. É a sua glorificação. Concluindo, todas essas coisas boas que o Evangelho pode trazer em nosso meio são valores essenciais de uma vida com Cristo, não estagnadas, mas uma vida com Cristo no ide. Percebeu? É no caminho que nós temos as bênçãos do Senhor. Não é estagnados esperando a sua volta, mas sim enquanto nós anunciamos o seu Evangelho. Pois a gratidão que os discípulos sentiram pode ser sentido pelos nossos corações. Os irmãos, se lerem nossas pregações, vão ser pautadas no livro de Atos. E se os irmãos lerem Atos, vão reparar que houve um momento onde os discípulos do Senhor foram perseguidos, presos. Em um dado momento, eles são presos, vão a tribunal, são libertos, mas lá eles falam, as pessoas, os sacerdotes falam, vocês não podem pregar esse Cristo. O que os discípulos fazem? Saem e vão pregar o Cristo. Porque eles falam, não compete obedecer homens, mas sim obedecer a Deus. E quando eles são açoitados, presos, eles glorificam a Deus. Por quê? Porque eles estão cumprindo esse propósito, eles estão no caminho certo. Mesmo sendo açoitados e presos, eles glorificam e se alegram em meio às suas chicotadas, em meio às torturas, eles glorificam a Deus, porque eles entendem que o mesmo sofrimento que Cristo teve, eles estavam tendo também. Por isso, nós podemos resgatar essa gratidão dos discípulos no livro de Atos. Isso é uma igreja em movimento, irmãos e irmãs, tendo o combustível da mensagem do Evangelho. Esse é o segredo para nós seguirmos adiante, para sermos uma igreja cheia da graça de Deus, cheio da bondade de Deus, cheio da felicidade de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da gratidão de Deus, mesmo em meio às nossas dificuldades e fragilidades em vida. Percebemos então que uma igreja que anuncia o Cristo, que vai até os demais povos a pregar esse Evangelho, é uma igreja que persevera. E nós, igreja de Cristo, somos abençoados. Não pelos nossos meios, não pelo aquilo que oferecemos, não pelos nossos dízimos e ofertas,
nós somos alvos dessa graça e em gratidão eu caminho, anunciando o poder do Senhor, anunciando o arrependimento de pecadores. E como já dizia uma música, estou cheio das músicas hoje, tá, irmãos? De Marcos Almeida, ele diz que esperar em Deus é sempre caminhar. Que possamos estar, então, caminhando. Caminhar adiante. Caminhar para o não crente. Caminhar em busca daquele que necessita. Caminhar daquele que está encarcerado. Caminhar em direção daqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo. E certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. Por isso, possamos estar com a mão no arado para cumprir o seu propósito. E nada melhor começar a caminhar, ou continuar a caminhada, na verdade, na mesa, onde nós nos encontramos com o nosso Mestre. Eu gostaria aqui de chamar aqui o conjunto de louvor. Enquanto o conjunto de louvor caminha, eu gostaria de orar pela sua vida. Vamos orar? Grandioso Pai, nós estamos aqui para agradecer. Agradecer porque somos uma igreja triunfante. Uma igreja que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está presente. Uma igreja onde o Cristo é anunciado, o Cristo é pregado, o Cristo é levado às outras pessoas. Por isso, reine sobre nós, ó Mestre. Nos ensine a caminhar e, principalmente, que possamos perceber a Sua presença em nossa caminhada enquanto Igreja de Cristo. Pois sabemos, ó Pai, que temos um chamado, temos uma missão, que é levar o Teu Evangelho às outras pessoas. Por isso, ó Pai, adentre os nossos corações, que possamos esperar em Ti, caminhando para a frente. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.